Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda-feira. Hoje chegando por aqui um pouquinho mais tarde, não consegui trazer mais cedo aqui a mensagem de hoje, mas importante que eu tô aqui. Gente, está fazendo um calor aqui em Belo Horizonte que só Jesus na causa. Hoje o tempo tá muito seco, tá todo mundo assim querendo ficar debaixo do ventilador. Mas não dá para passar o dia todo assim, né? Tem que cuidar das coisas e tomar bastante água para aguentar o tempo seco e o calor. Vou até começar bebendo um pouquinho de água aqui. É muito importante se hidratar, né? Principalmente idosos, crianças que desidratam mais fácil, né? Nessa época do ano o tempo é mais seco, né? Estamos saindo aí do inverno, indo para a primavera. E tem locais do país que é mais seco, né? Então, bora hidratar. Gente, espero que todos aí tenham tido um ótimo fim de semana, tenham conseguido descansar e principalmente tenham estado na presença do Senhor, né? Porque todos os dias devemos buscar a face do Senhor, buscar a tua presença, porque não há nada melhor do que a presença do Senhor, não é mesmo? Hoje vamos falar do Salmo 21. Salmo 21 é um salmo pequenininho, tem apenas 13 versículos, é um salmo muito bonito. E antes vou fazer a oração, como de costume, para que Deus possa estar falando aos nossos corações, não é mesmo? Então vamos agradecer? Paizinho querido, graças te dou por mais esse dia, graças te dou porque tu és fiel, graças te dou porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, graças te dou, Pai, porque mesmo que somos falhos, o Senhor permanece fiel, justo, amoroso. O Senhor é um Pai que nos cuida e também que nos adverte quando precisamos, Senhor. Por isso, no dia de hoje, eu te peço que venha nos abençoar, que o Senhor venha abrir nossas mentes, que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim, para que a gente venha aprender cada dia mais da Tua Palavra. Fala conosco, Pai, através desse Salmo 21, e que nós possamos ficar mais cheios ainda do Teu conhecimento, da Tua graça, e que possamos ficar com o coração transbordando de gratidão. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou ler na NVI. Esse Salmo 21 é um salmo de louvor, né, a Deus pela vitória. Aqui Davi vem louvando a Deus. Não sei se vocês lembram que no Salmo 20 foi a oração, né, do povo ali, apresentando todo o exército ali que ia para a guerra, pedindo a Deus ali, né, pelo rei, pelos soldados. E já esse Salmo 21 já vem aqui ele se alegrando pela vitória. Não sei se ele foi escrito na sequência daquele ali, do 20, como estão aqui, né, nessa sequência, mas fato é que um era pedindo a Deus para que desse vitória a eles na guerra, e o 21 vem justamente com esse louvor, com essa gratidão a Deus pela vitória recebida. Então vamos ler? Diz assim, ó: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dá. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará
um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu o porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Que maravilhoso, né? Aqui Davi vem louvando ao Senhor pela vitória, como eu falei, e aí, ele vem, o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Quer dizer, nós só vencemos porque o Senhor estava conosco. Foi na força de Deus que eles venceram. E aqui Davi vem reconhecendo isso, que se não fora o Senhor, eles não teriam vencido. Eles teriam sido abatidos. Mas pela força do Senhor, porque ele contava sempre com a força do Senhor. Davi não saía para uma luta sem antes ter aquele ritual que eu falei lá do capítulo 20, onde eles oravam, entregavam, consagravam ali todos ao Senhor antes de sair para a guerra. Ele só saía com o aval de Deus, porque ele sabia que só poderia contar com ele, né? Muitas vezes a gente perdidos em nós mesmos, nos nossos conhecimentos, na nossa mentalidade, a gente acha que a gente pode alguma coisa sem contar com Deus. Às vezes a gente até consegue avançar em algumas coisas, mas lá na frente dá tudo errado. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar o que está por vir. Mas Deus não, Ele conhece o fim antes do começo. Então, antes de qualquer coisa, a gente deve consagrar a Deus tudo aquilo que a gente for fazer. A gente deve pedir a Ele direcionamento. Senhor, que o Senhor venha me dar direcionamento nisso aqui. Eu não quero fazer nada que venha te desagradar ou que venha me atrasar na tua missão para minha vida. Porque, veja bem, Deus trabalha em nossas vidas através dos nossos dons e talentos. Tudo aquilo que Ele nos deu como dons e talentos é justamente aquilo que Ele vai usar para o nosso propósito. Ai, desculpa, gente. Para o nosso propósito de vida. Quase derrubei aqui a câmera. É o que Ele vai usar para o nosso propósito de vida, para fazer a obra dEle. Sempre vai ter a ver com aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Às vezes você está à frente de um negócio, às vezes liderando pessoas, Deus vai te usar nessa posição. Mas às vezes você é aquela pessoa que é o liderado, aquela pessoa, às vezes, que está lá no cantinho. Deus vai te usar naquela posição ali também. Deus usa cada um conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E não existe uma posição melhor do que a outra diante de Deus, porque todos nós estamos aqui passando uma temporada, vamos dizer assim, porque nós não somos daqui, nós só estamos passando uma temporada. Então, seja qual for a tua função aqui, seja qual for a vida que você tem levado, Deus tem algo a fazer em você e através de você. Basta que você conte com a força dele para fazer o que você tem que fazer. Então, Davi era esse, que antes de fazer, ele ia até Deus e depois ele vinha com louvores de gratidão. E aí ele vem falando, tu concedeste os desejos do meu coração e não rejeitastes o pedido dos meus lábios, né? Ou seja, eu orei, eu entreguei nas tuas mãos e o Senhor não rejeitou a minha oração, me atendeu. E aí, aqui depois desse versículo tem escrito pausa, como uma reflexão. Porque aqui também cabe dizer que às vezes a gente vai pedir alguma coisa a Deus e a gente não vai receber conforme a gente está pedindo, mas conforme o querer dele. Talvez algo que você queira fazer ou esteja querendo receber, e aí você ora, entrega na mão de Deus, espera, confia, mas aquilo não vem. E aí não vem por quê? Talvez porque ainda não é o momento, talvez você não está preparado para receber aquilo que está pedindo, ou talvez você nunca vai receber aquilo que está pedindo. Deus vai te mostrar que aquilo que você está pedindo, na verdade, não vai ser bênção para você. Na verdade, vai te tirar do propósito. O que Ele tem para você é algo diferente, é algo maior, é algo que vai te levar para o próximo nível. E aí, nós temos que ter essa ciência de que Deus tudo pode.
Deus é aquele que nada está fora do controle. Se você entregou nas mãos dele, confia que ele está fazendo o melhor. Às vezes você pode não estar entendendo nada, mas basta você crer. E se ele é Deus, e se você o ama, se você tem buscado estar na presença dele, tem buscado intimidade com ele, basta você confiar. Logo você vai entender o que você está passando, o que está acontecendo, que tudo aquilo ali é um processo que vai te dar bagagem para lá na frente você olhar e falar assim, caramba, é verdade, eu precisava passar por aquilo. Se eu não tivesse passado, como que agora eu poderia ensinar? Como que agora eu poderia ajudar outras pessoas? Deus pega tudo e faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. E aí, Davi, com o coração grato pelas vitórias, por ele ter atendido a oração, depois ele vem falando, o rei confia no Senhor, ou seja, eu confio em Deus. E por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Ou seja, se eu coloco nas mãos de Deus, por mais que as lutas venham, eu tenho que ser como a palmeira lá que balança de um lado para o outro, mas a raiz está firme. Eu posso até ser balançado de um lado para o outro, às vezes minhas emoções podem querer me derrubar, querer me deixar triste, querer me fazer duvidar, mas a raiz está aqui sólida. O sentimento está falando assim, nossa, não vai dar certo, nossa, está tudo o contrário do que Deus falou que ia acontecer, nossa, isso aqui é impossível. As emoções podem estar gritando, mas a raiz está lá, não. Deus, se Deus prometeu, Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mantenha-se firme. Pode balançar de um lado para o outro, mas fica firme. Continua crendo, apesar das circunstâncias. Continua crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, aqui Davi falando que por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. E depois vem falando, tua mão, ou seja, a mão de Deus, alcançará os inimigos. A mão direita atingirá os que odeiam. Ou seja, o bem sempre vai vencer o mal. O mal pode tramar o que for, mas ele já está vencido. Ele só está fazendo barulho, só está tentando, com todas as forças, arrastar mais gente para o lado dele. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com as infiltrações, com coisas que venham disfarçadas de bem. Porque ele quer, a Bíblia fala que o inimigo fica ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ou seja, ele fica tentando com todas as artimanhas dele, enganar, dissuadir, perverter. Mas nós devemos estar vigilantes, orar e vigiar. Não basta só orar, tem que vigiar, estar atentos, pedir o Espírito Santo que venha filtrar, para que não passe nenhuma infiltração. Eu falei na mensagem sobre infiltração aqui no canal, se você não assistiu, procura aqui. Tem um vídeo, é dia de sexta-feira que eu falei isso, acho que é uns 15 dias atrás, sobre infiltração, como evitar infiltração. E aí a gente tem que pedir o Espírito Santo para que venha nos vedar, venha nos impermeabilizar, para que não entre nada daquilo que possa nos tirar do caminho, possa vir tirar a nossa fé de continuar crendo, que embora a gente olhe as circunstâncias não estão favorecendo, mas Deus está no controle e em breve Ele se levantará em nosso favor, assim como Jó falou, eu sei em quem tenho crido, em breve Ele se levantará em meu favor, porque com os olhos carnais a gente não vê muita coisa, mas Deus está o tempo todo trabalhando e a gente não pode não ver, mas as coisas no mundo espiritual estão acontecendo. Então a gente pode até balançar, como eu falei, como uma palmeira que se balança do lado para o outro, mas a raiz está firme na rocha, naquele que nos garante a vitória. Não é mesmo? E aí depois vem falando, acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens, ou seja, o bem triunfará. E esse versículo aqui também, há uns dias atrás, eu a Magda lendo, estava dentro de um outro contexto que a gente estava aprendendo, e aqui a gente teve o entendimento que quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, e a gente vai transbordando na vida de outras pessoas, essas pessoas vão transmitindo aos seus,
e as gerações futuras vão sendo atingidas por esse amor de Deus, por essa palavra que purifica, que limpa, e aí o mal vai sendo extirpado, né? Na história a gente vê vários reis, aqueles que se afastavam de Deus, aí de repente uma geração toda pagava por aquilo, que fala a maldição hereditária, é justamente as consequências das atitudes, mas quando vinha um que percebia todo aquele mal e se arrependia pelo erro dos seus antepassados e ali fazia um concerto com Deus, ali a geração dele para frente já começava a ser abençoada, já começava a prosperar e as coisas iam caminhando para o bem. E é assim, por isso que nós devemos levar a palavra de Deus, por isso que nós devemos ensinar nossos filhos, netos para quem já tem netos, os amigos, as pessoas que estão em volta sobre o amor de Deus, sobre o poder que há na palavra de Deus, ensinar que nós não estamos aqui nessa terra para viver aqui para sempre, que um dia nós iremos passar dessa vida para outra e nós só poderemos morar ao lado de Deus se aceitarmos a palavra dele, se entendermos o amor tão grande que ele derramou por nós, se aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque Deus deu o seu melhor por nós. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo isso, a gente vai salvando toda uma geração. A gente vai trazendo transformação, a gente vai trazendo vida e a gente vai acabando com essa geração pecaminosa. Ela vai ficando para trás. Por isso que a gente tem sempre falado, procure ter intimidade com Deus. Deus se revela àqueles que se aproximam dele com amor. E aí você vai se vendo transformado, capacitado para estar falando a outras pessoas tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida, que tem trazido transformação, tem trazido mudança de vida. E é por amor, com amor, não é por medo. A palavra de Deus fala que não é por força nem por violência. Ou seja, é pelo ouvir a palavra de Deus, é por entender que Ele nos ama tanto, que Ele deseja estar conosco. E esse estar conosco é aqui agora, mas é também na eternidade. Mas para que isso aconteça, precisamos entender que nós precisamos buscar essa intimidade agora, para a gente entender o que de fato Ele tem para nós. Como você vai conhecer alguém sem ter intimidade? Como que você vai confiar em alguém sem ter intimidade? Somente com intimidade que a gente passa a confiar e entender. Então não perca tempo. Venha conhecer esse Deus, que é o Deus que, quando confiamos neles, nós não seremos abalados. Nós podemos até balançar de um lado para o outro, como eu falei, em nossas emoções, mas a nossa fé fica firmada na rocha eterna, naquele que nos fortalece. E aí depois, Davi encerra: "Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder." Ele começa engrandecendo o nome do Senhor e termina engrandecendo o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! E aqui tem uma parte importante que tem ainda a ver com essa questão da intimidade, que eu acabei saltando o versículo que fala, fizeste dele uma grande bênção, ou seja, Deus fez do rei uma grande bênção para sempre. Esse para sempre apontando para Jesus, que Jesus veio da descendência de Davi, o trono foi estabelecido para sempre. E aí fala assim, ele deste a alegria da tua presença. Mais do que a vitória em uma guerra, mais do que a vitória em uma situação difícil que estejamos passando, maior é a alegria na presença de Deus. Porque a presença de Deus tem esse poder de nos trazer essa alegria, que mesmo às vezes a gente cheio de situações, de problemas, porque estamos no mundo e aqui a gente passa por aflições, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Jesus já nos deixou preparado, nós não estamos aqui enganados com o que venha para perto de Deus que você vai estar protegido de tudo e de todos. Não, nós estamos aqui para passar por algumas situações, muitas delas difíceis, né? Mas a presença de Deus, ela consegue nos trazer alegria no meio das situações difíceis. É a paz que excede todo entendimento. Ou seja, em volta pode estar tudo caótico, mas a paz
está aqui dentro de quem se aproxima de Deus e tem intimidade com Ele. E às vezes as pessoas vão olhar e não vão entender, e não vão mesmo. Vão olhar e falar assim, caramba, mas ela está passando por isso, 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 e continua com esse sorriso no rosto, engraçado. A gente olha para ela, ela transmite uma paz e não se abala com essa situação difícil. Eu, nesse lugar, já estaria já me escabelando. E é assim que acontece. A paz de Deus que excede todo entendimento. Venha experimentar dessa paz. Venha ter esse momento de intimidade com Deus todos os dias. Comece a conversar com Deus. Comece a fazer as perguntas das dúvidas que você tem. Tira um momento também para ler a palavra de Deus. Tira um momento para louvá-lo, bendizê-lo, como Davi fazia aqui. Isso aqui eram louvores, eram cantigas, verdadeiros poemas. E o povo louvava, se alegrava, sabe? Então, Deus habita no meio dos louvores. Comece a louvar, mesmo em meia luta, que você vai ver as coisas se transformando ao seu redor. Essa é a mensagem de hoje. Eu desejo que vocês todos tenham uma ótima semana. Quarta-feira estou aqui falando de bênção, não percam. Bênçãos de promessas. Eu falei bênçãos, promessas são bênçãos, né? Estarei falando de promessas de salvação. Olha, não percam. Espero todos vocês aqui na quarta-feira. Ficam todos com Deus. Até lá.